Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos aqui para ministrar mais uma aula para a nossa edificação, o nosso aprendizado do que Deus nos deixou, do que Jesus deixou para nós. Eu sou José Rubens, colaborador da congregação Assembleia de Deus do bairro do Azeredo, onde o nosso pastor dirigente é o pastor Renato Melo e o pastor geral em nossa cidade, pastor Euclido Vaz. E estamos aqui mais uma vez para ministrar mais essa aula. E desde já quero agradecer ao pastor Renato por me confiar essa oportunidade mais uma vez. E que nesse momento que o Espírito Santo possa tocar em nossas vidas e que o Espírito Santo possa me ungir para que eu possa passar para vocês nesses poucos minutos o que temos que aprender. Lição 4, que vai falar a construção do templo enfrentou oposição. Na aula passada falamos sobre o altar, que era a lição 3, em que falava da renovação do altar e do despertamento. O despertamento renova o altar. E hoje vamos falar da construção do templo que enfrentou oposição. Antes de iniciar, vou orar pedindo a Deus orientação para esse momento sublime em nossas vidas e que o Pai Celestial estejais conosco nesse momento, em que estaremos transmitindo esse ensinamento e que possamos aprender um pouco mais da palavra. Querido Deus Todo-Poderoso, nesse momento estamos aqui, Pai, para mais um aprendizado dessa aula. Mais um aprendizado que, segundo suas palavras, Senhor, deixou através de seus profetas. O qual nós vamos aqui agora, nesse momento, trazer esse ensinamento para o nosso povo. E que possamos ser edificados e aprender cada vez mais da sua palavra. E que o Espírito de Deus esteja aí no nosso meio, nos auxiliando, nos ajudando a entender a necessidade de estar na sua presença e comunhão contigo, meu Pai. E vamos aprender então o que o povo sofreu naquele tempo, mas mesmo assim a desobediência continuava a permear no meio deles. E nós devemos aprender a ser obediente pela sua palavra e por vós que é o poder, que é a glória para todo sempre. O Senhor que é o Deus Todo-Poderoso em todo tempo, em todo lugar. Eu te agradeço por esse momento, meu Pai. Obrigado. Vamos então falar da construção do templo que enfrentou oposição. O texto áureo fala assim, está em Neemias capítulo 4, versículo 6. O texto áureo fala: assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. A verdade prática: se confiarmos verdadeiramente em Deus, venceremos toda a resistência do maligno. Se confiarmos plenamente em Deus, venceremos toda a resistência do maligno. A leitura bíblica em classe está em Esdras, no capítulo 7, no capítulo 4.
versículo 7, versículo 9, versículo 11 ao 13, versículo 15, versículo 16, e depois do versículo 21, 24, o qual estarei lendo agora. E no versículo 7, e nos dias de Artaxerxes, escreveu Bislão, Mitradate, Tabeel e os outros da sua companhia a Artaxerxes, rei da Pérsia. E a carta estava escrita em caracteres aramaico e na língua siríaca. Então escreveu Reum, o chanceler, e Sinsai, o escrivão, e os outros da sua companhia, Dinaitas e Afarsaquitas, Tarpelitas, Afarsazita, Arquevita, Babilônios, Susanquitas, Deavitas e Lamitas. Este, pois, é o teor da carta que ao rei Artaxerxes lhe mandaram. Teus servos, o homem da quem do rio em tal tempo. Saiba, ó rei, que os judeus que subiram de ti vieram a nós a Jerusalém e edificam aquela rebelde e malvada cidade, e vão restaurando os seus muros e reparando os seus fundamentos. Agora, saiba, ó rei, que se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os tributos e a renda, e assim se danificará a fazenda dos reis. Para que se busque no livro das crônicas de teus pais, e então acharás no livro das crônicas e saberás que aquela foi uma cidade rebelde e danosa aos reis e província, e que nela houve rebelião em tempos antigos, pelo que foi aquela cidade destruída. Nós, pois, fazemos notório ao rei que, se aquela cidade se reedificar e os seus muros se restaurarem, nela, desta maneira, não terás porção alguma desta banda do rio. Agora, pois, dai ordem para que aqueles homens parem, a fim de que não se edifique aquela cidade, até que se dê uma ordem por mim. E guardai-vos, cometerdes erros nisso, porque cresceria o dano para prejuízo dos reis. Então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes se leu perante Reum, esse ensaio, o escrivão, e seus companheiros, apressadamente foram eles a Jerusalém, aos judeus, e os impediram à força de braço e com violência. Então cessou a obra da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e cessou até ao ano segundo do reinado de Dario, rei da Pérsia. Vamos então iniciar a lição. Essa lição, no objetivo geral, é mostrar que a nossa confiança em Deus nos faz vencer a resistência do maligno. Os objetivos específicos é, primeiro, mostrar como se deu o lançamento pelo Senhor do templo. Depois que os samaritanos se opuseram, saber o que os samaritanos se opuseram com a construção do templo. Terceiro objetivo, explicar a falta de resistência dos judeus. E no quarto, discorrer a respeito da reação dos samaritanos quando os judeus cessaram a obra. A introdução dessa lição está escrita assim: o altar havia sido restaurado, a festa do tabernáculo celebrada e o holocausto contínuo estava sendo oferecido cada dia, conforme o rito. A vida espiritual dos judeus que haviam retornado do cativeiro seguia o que estava prescrito na lei de Moisés. Somente esperavam o momento de reiniciar a edificação do templo. Somente esperavam a iniciar a reedificação do templo. Tudo o que o povo de Deus queria, tudo o que o povo de Deus desejava, era, depois dos seus longos 70 anos no cativeiro babilônico, era adorar a Deus, era louvar a Deus, era glorificar o grande eu sou. Isso era o desejo do povo naquela época.
Para isso, restaurar o altar e oferecer o holocausto para expiação pelo pecado e, acima de tudo, restaurar, acima de tudo, né, restaurar o templo e ter um lugar para adorar e estar em comunhão com Deus. Esse era o desejo daquele povo naquela época. Era a prioridade desse povo quando saíram lá do cativeiro babilônico. Essa era a grande prioridade. Porém, o retorno deles na terra deles, né? Na terra que um dia já foi seu lar, agora era habitado por outros povos ímpios e descrentes da palavra de Deus. Eles descriam, não foi nada agradável para eles o retorno, quando eles voltaram de novo para sua terra. Enfrentaram grande oposição naquela época, discorda do seu adversários externos e internos também. No meio deles mesmo tinha pessoas que foram contrário, que intentavam infiltrar, né, no meio dos trabalhadores para atrapalhar essa obra, para atrapalhar, impedir a reconstrução. Então, vamos estudar nessa lição um momento especial na vida do povo de Deus. Esse momento especial que é após o exílio e a reedificação do templo. Essa lição ela tem 4 tópicos. O primeiro tópico vai falar do alicerce do templo são lançados, quando o alicerce do templo são lançados. O segundo tópico fala os samaritanos opõem-se à construção do templo. O terceiro tópico fala como se explica a falta de resistência dos judeus, como se explica a falta de resistência dos judeus. Quarto tópico, a reação do samaritano quando os judeus cessaram a obra. Nesse primeiro tópico, nós temos 2 subtópicos. Um fala do lançamento do alicerce, foi celebrado com solenidade quando houve o lançamento do alicerce, e a reedificação do templo. Então, nesse lançamento, o sacerdote já paramentado e com trombetas, os levitas, filhos de Asaf, com saltério para louvar o Senhor, conforme a instituição do rei Davi e rei Israel. Todos que assistiram o lançamento do alicerce expressaram seu sentimento com um grande júbilo que suas vozes se ouviam de muito longe. O que isso quer dizer aqui quando fala sacerdotes já paramentados, com trombetas, os levitas e os filhos de Asaf? Eles fizeram da mesma forma como Davi fez quando foi comemorada a construção do templo, que quem construiu foi o seu filho Salomão. O lançamento do alicerce do templo começou na época quando o povo voltou do cativeiro, 14 anos depois do retorno do exílio. Olha só, 14 anos esse lançamento. E logo após o término do alicerce, os sacerdotes e os levitas celebraram um culto, consagração, fizeram festa, né? Tinha lá o sacerdote Jeshua, ou Josué, como se chamava, que era o sumo sacerdote, ele que coordenou tudo isso, essa celebração. O sacerdote e os levitas, vestidos de acordo com o padrão estabelecido, como antigamente, tocaram suas trombetas, festejando e seus símbolos e corais, e entoaram aquele Salmo 136. E o povo jubilou com grande júbilo, louvando ao Senhor pelo que tinha ele ajudado a realizar, né? E o versículo de Esdras, capítulo 3, versículo 10, fala assim, 10 e 11. Quando, pois, edificaram e lançaram os alicerces do templo, o Senhor, então apresentaram os sacerdotes já paramentados e com trombetas, e os levitas das Asaf com saltério, para louvar ao Senhor conforme a edificação do rei de Israel. E cantavam revés, louvando e celebrando o Senhor, porque é bom, porque a benignidade durou para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com grande júbilo, quando louvou o Senhor pela fundação da casa do Senhor. Isso foi uma grande festa naquele dia. Note que ao lançar os alicerces, que foi feito aquele alicerce para iniciar a obra, foi a causa da celebração. Os jovens naquela época estavam todos excitados, todos alegres pela perspectiva de que
que se apresentava, né? A alegria deles, contudo, muitos idosos presentes, eles rememoraram a glória que, vamos falar assim, eles rememoraram a glória do tempo de Salomão, porque os mais antigos lembraram do tempo de Salomão, como era o tempo de Salomão anteriormente. O tempo de Salomão era grande, era muito maior, né? E eles, os idosos, com o coração desconsolado, porque o tempo era menor, era metade do tamanho anterior. Então, o primeiro templo construído por Salomão, conforme está lá em 1 Reis, capítulo 5, versículo 7, né? No 1 Reis, capítulo 5 ao capítulo 7, havia sido construído, destruído há 50 anos antes. O primeiro templo que foi construído, os idosos que deviam ter mais ou menos seus 60 anos naquela época de idade, que estavam no meio deles hoje, sabiam que esse segundo templo nem de longe podia ser equiparado com o primeiro templo. Nem de longe. Podia ser equiparado ao esplendor do primeiro templo de Salomão. E nem a presença de Deus habitava nele naquele momento. O que mais decepcionava a todos era a ausência da glória de Deus. O que mais decepcionava tudo era a Shekinah naquele momento. Em Esdras, capítulo 3, versículo 12, fala assim: porém, muitos dos sacerdotes, levitas e chefes dos pais já velhos que viram a primeira casa sobre o seu fundamento, vendo perante os seus olhos esta casa, choraram em alta vozes. Mas muitos levantaram voz com júbilos e com alegria. Os velhos lembravam do primeiro templo. E sabia que esse templo não era nem metade do outro. A lamentação dos saudosistas juntou-se com as vozes da alegria dos demais, de modo que ficou assim difícil de discernir, né? De conferir entre um e o outro por que era o choro, né? Se era de alegria, se era de tristeza. Tão alto que exclamavam, né, que era possível ouvir de muito longe isso aí, né? Daí o pranto, esse pranto com gritos de alegria, para aqueles que não tinham uma referência para comparar, esse era um grande momento. Aqueles que não tinham referência, para eles era um grande momento, uma festa, né? Conforme tem Êxodo 3:13, de maneira que não discernia, ou seja, não compreendia, não distinguia o povo as vozes da alegria do povo, das vozes do choro do povo. Porque o povo jubilava com tão grande júbilo que as vozes se ouviam de muito longe. Não devemos anelar o sentimental do passado. Cultivemos atitudes. Nós devemos cultivar atitudes de olhar adiante, na expectativa de que Deus fará a seguir. O passado passou. Devemos viver o presente, que o futuro é de Deus. Não adianta a gente ficar, às vezes, se remoendo daquilo que se passou, das alegrias que teve, e achar que no momento não é a mesma coisa. Que no momento não está no nível que estava quando era antigamente, como aconteceu com esse templo. Esse templo não era igual ao templo de Salomão. Mas devemos nos concentrar no presente e esperar que Deus nos dê o melhor no futuro. Porque é de Deus que vem o melhor. A saudade podemos até ter, mas não devemos ficar parados nisso. Correr, batalhar, trabalhar atrás das coisas melhores para que melhores coisas sejam alcançadas pelo nosso povo, por nós, mas na presença de Deus, porque Deus é maior. Daí vem a reedificação do templo, né? A reedificação do templo foi o resultado do despertamento que veio através de Ciro, rei da Pérsia, né? Convém lembrar que o despertamento pentecostal que chegou no Brasil em 1911 trouxe consigo uma verdadeira renovação da doutrina da Igreja de Deus, o que pode ser simbolizado pelo templo de Deus. A Igreja de Deus é um mistério, conforme é Efésios capítulo 5, versículo 32.
que não pode ser compreendido pelo homem natural, conforme Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. O homem natural não vai entender isso. Só quem recebeu Jesus Cristo como seu Salvador vai entender o que é igreja. Então, o cativeiro da Babilônia, como foi profetizado por Jeremias, né, durou 70 anos, tendo Ciro, rei da Pérsia, de modo milagroso, permitido até que, e até ordenado, né, que o povo de Judá retornasse ao território de Israel e edificasse o templo novamente em Jerusalém. Ciro permitiu isso aí quando permitiu a saída do povo da Babilônia. Então nós podemos ver que Deus trabalha assim soberanamente na vida do rei para realizar os seus propósitos. Né? Deus trabalha na vida do rei para realizar os seus propósitos. Lá em Provérbios capítulo 21, versículo 1 fala sobre isso. Daniel capítulo 2, versículo 1 também fala sobre isso. Ele trabalha assim para realizar o seu propósito, assim sem necessariamente converter os corações. Não, ele trabalha no coração dos ímpios, mas sem converter os seus corações. Assim, Ciro foi um instrumento, ainda que pagão, para realizar esse desejo, esse propósito de Deus, para a realização dos propósitos divinos na vida do povo escolhido. E a própria ordem de retorno, como fala assim, tinha em si uma ordem de edificação do templo. Deus assim demonstrava que havia a necessidade de o povo não só reconstruir a nação no seu território prometido, mas também o lugar de adoração ao nome do Senhor. Deus via isso aí, o que demonstra claramente que o templo está indissoluvelmente, vamos falar assim, de forma assim impregnada, relacionado com o destino de Israel e de sua aliança, sem dúvida alguma. A igreja, de fato, é o mistério, o grande mistério. Grande é esse mistério, Efésios capítulo 5, versículo 32, que esteve oculto no Antigo Testamento, mas que foi plenamente revelado no Novo Testamento. Mateus é o único evangelho que aparece o termo igreja. Em Mateus capítulo 16, versículo 18, fala: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Cristo chama de minha igreja, enfatizando que apenas Ele é o arquiteto, o construtor, apenas Ele é o proprietário, o Senhor. O termo grego para igreja significa chamados para fora. No grego, essa palavra igreja é chamados para fora. Embora Deus esteja desde o início da história redentora reunindo os remidos pela graça, a igreja singular que ele prometeu edificar começou no Pentecoste. Começou no Pentecoste com a chegada do Espírito Santo. O termo para habitação de Deus no Espírito, conforme está também usada em Efésios capítulo 2, versículo 22, indica um lar permanente, quando esse termo para habitação de Deus no Espírito é um lar permanente
Deus, o Espírito Santo, passa a residir sim de modo permanente no seu santuário terrestre. A igreja é o vasto corpo espiritual formado por todos os remidos. Deus, por meio da igreja, manifesta a sua glória para todos os anjos, principado e potestade. Os anjos, tanto santos como perversos, tanto santo como perverso, ele manifesta a sua glória. Os anjos se regozijam, conforme está em Lucas capítulo 15, versículo 10, é que a palavra fala: assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende, porque estão envolvidos com a igreja. Em Hebreus capítulo 1, versículo 14, portanto, os anjos são apenas servos espíritos enviados para cuidar daqueles que herdarão a salvação. Os anjos, olha só, os anjos são apenas servos, espíritos enviados para cuidar daqueles que herdarão a salvação. Apesar de não lerem o desejo de louvar a Deus e nem a capacidade para isso, mesmo anjos caídos veem a glória de Deus na salvação. Mesmo os anjos caídos veem a glória de Deus na salvação e na preservação da igreja. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 12, a palavra fala assim: foi-lhes dito que suas mensagens não eram para eles. Foram dito que suas mensagens não eram para eles, mas para vocês. E agora, essas boas novas lhe foram anunciadas por aqueles que pregaram pelo poder do Espírito Santo enviado dos céus. É algo maravilhoso que até os anjos anseiam. Aleluia. Anseiam observar. Tópico 2. Os samaritanos opõem-se à construção do templo. Esse tópico está dividido em 2 subtópicos. O primeiro, entre os moradores da terra estavam os samaritanos. O segundo, os samaritanos tentam frustrar a construção do templo. Quando Nabucodonosor levou o reino de Judá cativo para a Babilônia, os samaritanos passaram a morar na terra. Eles eram descendentes de uma mistura de gente que o rei da Síria tinha deslocado para a cidade de Samaria, depois dele ter levado as 10 tribos do reino norte em cativeiro para a Síria. Eram pagãos que haviam sido ensinados acerca de Deus de Israel. Assim, os samaritanos continuavam servindo a seus deuses, mas também temiam o Senhor. A maldade do samaritano levou a enviar a carta do rei, a carta ao rei Pérsia, contendo acusações mentirosas contra os judeus. O rei que recebeu aquela carta não conhecia bem o assunto e mandou parar a obra. Então, entre os moradores, entre esses moradores que estavam os samaritanos, o termo samaritano aparece pela primeira vez na escritura depois da conquista do reino de Israel em 742 a.C. Esse termo aparece do reino norte construído por 12 tribos. Em 2 Reis, capítulo 17, no versículo 5 a 7, diz assim: porque o rei da Síria passou por toda a terra, subiu a Samaria e sitiou por 3 anos. No ano de 9 de Oséias, o rei da Síria tomou a Samaria e transportou a Israel para a Síria e o fez habitar em Ala, né? Como eu estava falando, junto a Abor e ao rio Gozã.
E na cidade do medo tal sucedeu porque filhos de Israel pecaram contra o Senhor. Deus pecaram contra o Senhor, seu Deus, que o fizeram subir da terra do Egito debaixo da mão do faraó, rei do Egito, e temeram outros deuses. Em 2 Reis, capítulo 17, no versículo 23 e 24, assim foi Israel transportado da sua terra para a Síria, onde permanece até o dia de hoje. O rei da Síria trouxe gente da Babilônia, de Culta, de Ava, de Amate, de Sefarvaim, e a fez habitar na cidade de Samaria, em lugar dos sírios de Israel. Tomaram posse de Samaria e habitaram sua cidade. Samaritano refere-se a alguém que pertencia a uma seita religiosa. Samaritano referia-se a alguém que pertencia a uma seita religiosa que florescia na vizinhança das antigas Siquém e Samaria. E sustentava certos conceitos nitidamente diferente do judaísmo. Era totalmente diferente. Como podemos ver lá em João, capítulo 4, versículo 9, quando Jesus conversa com a mulher samaritana, né? Assim surgiram os samaritanos. Portanto, sem dúvida, muitos samaritanos eram assim, resultado de casamentos mistos naquela época. Então, casavam-se entre eles, entre judeus, entre israelitas, entre Culta, entre Ava, entre Amá. Então, eram resultado de casamentos de várias nações. E num período posterior, o nome tinha até uma conotação assim mais religiosa do que étnico ou político. Tinha essa conotação. Com o tempo, samaritano passou-se a referir aos descendentes do que foram deixados em Samaria e os levados e do que foram levados para... Estamos tendo um problema com o sinal, meus irmãos, mas vamos continuar aonde eu estava falando. Me perdoe por esse momento. Com o tempo, o samaritano passou a se referir ao seu descendente, como eu estava falando, do que foram deixados em Samaria e dos levados para lá pelos conquistadores assírios, né? Tudo indica que os assírios não retiraram dali todos os habitantes israelitas. Porque o relato de 2 Crônica, no capítulo 34, versículo 6 e 9, dá a entender que durante o reinado de Josias, ainda havia israelita naquele território. Em 2 Crônica, dá isso a entender, né? Que havia israelita naquele território. Certamente esses remanescentes israelitas que foram deixados para trás ensinaram os recém-chegados naquela época, né, daquele povo pagão, a temerem ao Senhor. Né? E todavia eles nunca deixaram os seus deuses. Apesar de terem perdido a palavra, conforme o povo de Israel ensinaram a temer a Deus, mas eles não deixavam os seus deuses, o povo samaritano. Assim, os samaritanos, como dizer assim, continuavam servindo seus deuses, eles continuavam servindo seus deuses, mas também prestavam culto ao Deus de Israel. Em 2 Reis, capítulo 17, 33, está escrito: de maneira que temiam ao Senhor e ao mesmo tempo serviam aos seus próprios deuses, segundo costumes das nações dentre as quais tinham sido transportados. Então, eles mesmo temendo ao Deus de Israel, ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus único,
mas ele ainda continuava servindo aos seus deuses. Quando Nabucodonosor levou o reino de Judá cativo para a Babilônia, os samaritanos passaram a morar na terra, nessa terra, né? Quando o povo voltou do exílio, foi terrivelmente perseguido por eles. Quando o povo voltou do exílio para sua própria terra. Então o samaritano que tomou conta da sua terra começou a perseguir eles, principalmente na época da reconstrução do templo. Principalmente na época da reconstrução do templo, tendo como quando nessa época quem estava comandando, liderando era Zorobabel. E dos muros de Jerusalém, né, tendo como liderança Neemias. O povo era perseguido por esse samaritano que estava radicado na terra de Jerusalém. E os samaritanos tentaram frustrar essas construções do templo, a construção do templo. Em Esdras, capítulo 4, no versículo 4 a 5, então a gente da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando-nos a edificar. Alugaram contra eles o conselheiro para frustrar o seu plano. Todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até ao reinado de Dario, rei da Pérsia. Então, esse povo perturbaram eles, não permitiram a construção do templo. Os samaritanos foram uma grande pedra no sapato de Zorobabel, líder do povo à época. Ele era o líder que estava liderando para construir um templo. A princípio eles se achegaram a Zorobabel, o povo samaritano, aquele povo que vivia, aquele povo ímpio que vivia lá na terra que era Jerusalém. E fingiram até estar interessado na reconstrução do templo. Eles fingiram estar interessados. Os samaritanos também se queixavam de que adoravam a Jeová, eles se queixavam que adoravam a Jeová, porém o Senhor representava, como que fala assim, apenas mais um entre os muitos deuses do seu sistema. O Senhor para ele era mais um dos muitos deuses do seu sistema religioso e idólatra. Era isso, dessa forma que o samaritano via a Deus Todo-Poderoso. Zorobabel e os demais líderes recusaram a oferta deles de ajuda samaritano. Zorobabel não permitiu. Modificando então a estratégia, os samaritanos que fizeram, passaram a desanimar o povo judeu, o povo Israel na construção do templo. Em Êxodo capítulo 4, versículo 4, fala assim: o povo de Judá inquietando-nos a edificar, como já foi lido ali no começo. Além disso, contrataram conselheiros, assim, para comparecer na corte, né? Na corte persa, e fazer lobby para o rei. Como assim fazer lobby? Fazer uma campanha enrustida, né? Para buscar distorcer, né? Influenciar as pessoas sobre algo ou alguém. Então eles queriam distorcer a situação, mas eles não queriam aparecer. Então eles queriam ter essa influência, chegar no rei, falar um monte de mentiras, mas não queria estar no meio. Não queria que eles fossem o culpado da situação. Eles fizeram esse lobby com o rei contra o povo de Deus, a fim de frustrar o trabalho dos judeus. Essa era a manobra que eles tomaram, pois não conseguiram entrar no meio dos trabalhadores para fazer a obra. Então eles fizeram essa manobra. O plano diabólico funcionou. O rei que recebeu aquela carta deles não conhecia bem o assunto na época e mandou parar a obra. Mandou sustar a obra. A obra foi parada. O plano samaritano, como é que posso dizer? Para sabotar a obra surtiu efeito. O plano surtiu efeito. Afinal,
isso provocou um atraso de 16 anos, de 536 a.C. até 520 a.C., a reedificação do templo. Em Esdras capítulo 4, versículo 21, fala assim: agora, pois, dai ordem para aqueles homens parem, a fim de que não edifiquem aquela cidade até que se dê uma ordem por mim. Então o rei mandou para a obra. Esse atraso resultou em um abandono da obra, e o povo de Deus ocupou-se mais dos seus assuntos pessoais, dos seus assuntos particulares, né? Do que das questões espirituais. Eles se preocupavam mais com eles. A essa ordem interrompeu os esforços de 50 mil pessoas que trabalhavam para a reconstrução. 50 mil pessoas desistiram de continuar a obra, de continuar o trabalho. Os inimigos de Judá conseguiram interromper a obra da reconstrução do templo. Eles conseguiram parar tudo até o segundo ano do reinado do rei Dário, rei da Pérsia. É bom salientar, né, ressaltar que esse Dário não é o mesmo Dário de Daniel capítulo 6, tá? Esse Dário trata-se do Dário o Grande, que ascendeu ao poder em 502 a.C. Não é o mesmo Dário do período de Daniel. O profeta Ageu começou a profetizar, né, no segundo ano do reinado desse monarca. Nesse período, a reconstrução do templo já estava paralisada há 15 anos, já estava 15 anos paralisado. O templo permanecia em ruínas. Os judeus apenas lançados aos exércitos e abandonando a obra devido à oposição da obra, né? A oposição do que foram de fora e a desmotivação do de dentro também. Muitos de dentro desmotivaram. E a mensagem de Ageu, porém, foi poderosa e eficaz. Pois os líderes e os povos reagiram e reconstruíram o templo em 4 anos, concluindo esse templo em 506 a.C. Eles conseguiram dar a volta por cima com essa mensagem que Ageu trouxe. Enfim, todas essas ocorrências que houve essas ocorrências contínuas demonstravam a grande animosidade, né, que existia entre os samaritanos e os israelitas. A grande animosidade que existia entre os israelitas e os samaritanos, que mais tarde se agravou quando os samaritanos construíram um templo rival no Monte Gerizim. Quando os samaritanos construíram um templo no Monte Gerizim, daí se agravou muito mais. Vamos agora partir para o tópico 3, como se explica a falta da resistência dos judeus. Está dividido em 3 tópicos. O primeiro tópico fala: os judeus deveriam ter ido ao rei da Pérsia para segurar a construção. No segundo tópico fala: os judeus deveriam ter recorrido a Deus. O terceiro, o motivo da falta de resistência dos judeus era de ordem espiritual. Muitos estudiosos, quando a gente vai falar assim, os judeus deveriam ter ido ao rei da Pérsia para segurar a construção, muitos estudiosos pensam que a interrupção dos trabalhos da reconstrução do templo é um simples exemplo da falta de fé por parte daqueles que estavam encarregados da obra naquela época. Eles tiveram autorização de Ciro, a autoridade e a bênção de Deus no início do empreendimento. Eles tiveram tudo isso. Ciro autorizou, Deus abençoou e autorizou ainda, que a autoridade maior é Deus. Eles, como Neemias, eles deveriam ter continuado firme no trabalho,
E deveriam continuar firmes nesse trabalho, apesar da oposição. E Deus certamente teria tornado possível a conclusão do trabalho, conforme já havia planejado. Mas eles amoleceram, eles abandonaram, eles desanimaram. Com base em Ageu, capítulo 1, versículo 4, parece que durante esse período, a estagnação dos judeus se voltaram para a construção e a decoração da sua própria casa. Eles esqueceram da casa de Deus. Em Ageu, capítulo 1, versículo 4, está escrito: é para vós templo de habitar nas vossas casas estucada. E esta casa há de ficar deserta? O significado de estucada, de estuque, irmãos, estuque era um tipo de argamassa feito com pó de mármore, local fino, ou giz de areia, né? E servia de enfeite para construções, o ornamento para alguma construção já feita com essa argamassa. Em outra palavra, em outra versão, fala, Ageu 1:4 fala assim: por que vocês vivem em casa luxuosa enquanto a minha casa continua em ruínas? Ou seja, vocês, e essa casa de ficar deserta? Por que vocês vivem em outra casa e essa casa em ruína? Eles esqueceram e abandonaram o trabalho que tinha, a obra que tinha, foi abandonada, deixada para trás. E os judeus deveriam ter recorrido a Deus, como está aqui no segundo tópico. Os judeus deveriam ter recorrido a Deus. O retrocesso e as paralisações são assim dolorosos e desanimadores para os obreiros de Deus. Esses exilados sofreram ambos. Os líderes deveriam ter feito de tudo para impedir, né, que a obra de Deus sofresse paralisação. Haja visto que essa obra estava dentro da vontade de Deus. Contudo, às vezes, as circunstâncias realmente estão além do nosso controle. Se fosse assim, parado, levado a parar, lembre-se permanente que a gente deve permanecer firme no Senhor. Se a gente fosse levado a parar alguma coisa, permaneça na presença do Senhor, que Ele nos honrará. Esta oposição que ocorreu, essa oposição ferrenha ao povo de Deus que houve, retornar, que quando retornar ao cativeiro, traz a lição para nós. Traz uma lição para nós, pois o povo de Deus da nova aliança, sabiam? Não esperamos, a gente não esperamos que seja fácil levar uma vida cristã, não. Uma vida cristã e comprometida não é fácil. Devemos enfrentar persistente na oposição, mas também superaremos se permanecermos fiéis. Pense nisso. Essa oposição ferrenha do povo de Deus, que retornaram dessa casa, né, do cativeiro, traz uma lição muito grande para nós, o povo de Deus da nova aliança. Então a gente tem que estar esperando que não seja fácil, nada é fácil, nada será fácil para a nossa vida cristã comprometida. Vamos enfrentar dificuldade, mas se sermos persistentes, nós vamos superar essa situação. Pense nisso. E na lição 4, no item 4, a reação do samaritano quando os judeus cessaram a obra. Primeiro fala da tristeza dos judeus, depois fala da alegria do samaritano, e no terceiro tópico fala do desânimo dos judeus. A tristeza dos judeus, quando se fala isso aqui, 2 anos depois da chegada a Jerusalém para cumprir o decreto do Ciro, os alicerces do templo haviam sido assentados. Esses alicerces haviam sentado entre louvores e lágrimas, e as expectativas da reconstrução pareciam brilhantes. Mas agora, em 520 a.C.,
as circunstâncias se revelaram sobriamente diversas, muito diversas. Os inimigos, os samaritanos, haviam colocado contra os judeus durante o reinado de Ciro. Eles haviam se colocado. E quando o seu sucessor, o Artaxerxes, subiu ao trono, eles conseguiram suspender completamente esse projeto da construção do templo. E isso foi motivo de grande tristeza e desânimo do povo. Foi um grande motivo. A obra de Deus foi abandonada. Eles abandonaram, foram 14 anos de abandono, os alicerces foram encobertos, de entulhos, foi tudo largado para trás. O grande objetivo de Deus, do diabo, é esse. É de parar de toda forma, essa manifestação de Deus, da obra de Deus. Esse é o grande objetivo dele. Para isso ele utiliza todos os meios. Precisamos orar, ter fé e não deixar que o desânimo venha debilitar nossas forças. Porque é isso que o diabo quer. Estar atento ao nosso mundo espiritual é fundamental. É fundamental a importância para o nosso triunfo neste mundo. Precisamos estar atentos nisso. Ter força. Deus permitirá que nossa fé seja testada através de perdas temporárias no processo. Se isso acontece é porque Deus permite que nós tenhamos a perda. É preciso ter maturidade espiritual para saber lidar com elas, com essas perdas. Quando elas acontecerem na nossa vida, não nos desesperemos. Não entre em desespero, aproveite o tempo para nos fortalecer. Fechar as brechas, feche essas brechas e ouvir qual será a próxima direção do Senhor. E a alegria dos samaritanos. A alegria dos samaritanos, como está em Êxodo capítulo 4, versículo 23 e 24, que fala assim: então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes se leu perante Reum, e Sinsai, ou ao escrivão, e seus companheiros apressadamente foram a eles a Jerusalém, aos judeus, e os impediram a força de braço e com violência. Então cessou a obra da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e cessou até o ano segundo do reinado de Dario, rei da Pérsia. Certamente o impedimento da obra foi uma grande vitória para os inimigos. Foi uma grande alegria para esse povo, né, inimigo de Deus, do povo de Deus. E não é de se admirar que a reação deles fosse de regozijo. Claro que não, o objetivo deles era esse. Mas a alegria dos inimigos de Deus é efêmera. A alegria dos inimigos de Deus é passageira. Tem um prazo curto. Tenho fé nisso. A alegria dos inimigos tem um prazo curto. Lembre-se, por exemplo, está na nossa escritura a alegria dos filisteus quando prenderam Sansão. E o que aconteceu depois? Que terminou em tragédia. Lembre-se da alegria dos sacerdotes, os argozes, aquelas pessoas assim que, argozes de Cristo, que são aquelas pessoas que agem assim de forma cruel, né, realizando atos abomináveis. Lembre então desse sacerdote argozes de Cristo que compraram Judas para trair Jesus. Foi de curta duração. Curta duração. Com a ressurreição de Jesus, os seus problemas intensificaram sobremaneira sobre esses sacerdotes. Então, a alegria desses inimigos de Deus, do povo de Deus, é curta. Tenha fé. E no versículo, no tópico 3, o desânimo dos judeus, quando aqui na nossa revistinha está falando desse desânimo dos judeus que tinham voltado do cativeiro. Voltado do cativeiro para construir o templo. Com a interrupção da obra, os judeus desanimaram e colocaram seus interesses na frente
frente dos interesses de Deus. Os judeus animaram, colocaram-se de interesse na frente dos interesses de Deus, desistiram de investir na casa de Deus para investir em suas próprias casas. Eles desistiram de investir na casa de Deus para investir em suas próprias casas. Deixaram de juntar tesouro nos céus para acumular na terra. E deixaram de ser o prazer de Deus. Eles deixaram de ser o prazer de Deus para ser motivo do seu desgosto. O pior, o pecado deles foi de acomodação. Eles acomodaram. Eles adiaram o projeto de Deus para priorizar os seus projetos. Abandonaram a casa de Deus para investir tudo em suas próprias casas. Eles abandonaram a casa de Deus e criaram falsa justificativa para abafar a voz da consciência. Foram o que fizeram. Para abafar a consciência, criaram uma falsa justificativa. Julgaram que a oposição para fazer obra era um sinal de que não era tempo de fazer obra de Deus. Ageu, capítulo 1, versículo 12, a palavra fala assim: assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Fizeram uma leitura errada. Interpretaram que a presença de dificuldade deviam levá-los a desistir da obra. Eles interpretaram errado essa palavra. Eles desistiram de investir na casa de Deus, mas estavam fazendo um investimento redobrado em suas próprias casas. Eles deixaram a casa de Deus em ruínas, sem teto, para dar um toque de requinte nas suas próprias casas. Luxo, extravagância. Quando interpretaram, Deus disse, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Não é? Eles interpretaram totalmente errado e largaram tudo para se preocupar com suas próprias casas, com seus próprios prédios, com seus próprios valores. Eles esqueceram da obra de Deus, não valorizaram a obra de Deus, que era construir o templo. Os investimentos que eles haviam cortado da casa de Deus estavam sendo usados para os seus próprios deleites. Que investimento é esse? Foi aquilo que Ciro deu para eles quando saíram da Babilônia. Todo o dinheiro, todo o ouro, tudo que Ciro deu para eles, eles estavam usando em seu próprio uso. Que valor estavam dando a Deus se deixava o seu templo em ruína? Hein? Que valor que eles estavam dando se estavam deixando o templo em ruína? Que valor é esse? O conflito entre despesas com luxo em casa e o sustento contínuo no trabalho do Senhor persiste até hoje entre nós, povo de Deus da Nova Aliança. Essas despesas com luxo em nosso próprio sustento, esquece da casa do Senhor, persiste até hoje. O povo tinha prova suficiente de que era a vontade de Deus que eles reconstruíssem o templo. Deus já havia tocado o coração do rei Ciro. Deus já havia tocado o coração do rei Ciro para libertá-los e enviá-los a Jerusalém, provendo-lhes recursos para isso. Com esse propósito, tudo isso Ciro já tinha feito
porque Deus tinha colocado no coração de Ciro. Também os judeus conheciam a profecia de Isaías. Essa profecia de Isaías acerca de Ciro. Em Isaías capítulo 44, versículo 28, fala assim: ele é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém, será reedificada e o templo será fundado. Isaías já tinha profetizado isso. As obras de Deus, então, não pode parar. A obra de Deus não pode parar, mesmo que a oposição de fora e de dentro mostre suas artimanhas deletérias. As suas artimanhas que querem deletar, acabar com tudo. Temos que ser firmes e fiel nas obras do Senhor. O desejo de Deus era a reconstrução do templo. O desejo de Deus era a reconstrução do templo, e isto ele exigiu que seu povo cumprisse a sua ordem. Ele exigiu que seu povo cumprisse a sua ordem. E ele prometeu que a glória da segunda casa, dessa segunda casa, seria maior que a primeira. Ele prometeu que a glória da segunda casa seria maior que a primeira, conforme está em Ageu, capítulo 2, versículo 9. Então, o povo atendeu a ordem do Senhor. E isso é o que nós vamos aprender na próxima aula, quando houve a construção do templo. Na próxima hora estaremos aprendendo um pouco mais sobre isso, em continuação dessa aula, que devemos aprender. Então eu quero agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar aqui nessa lição, podendo passar um pouquinho do que aprendemos e talvez tenha de dado alguma orientação a vocês, meus irmãos, que estão aí desse lado nos assistindo. E eu agradeço por esse momento em que estivemos aqui. Sei que tive um momento de queda do nosso link, com problemas da rede, mas com a glória e a bênção de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, conseguimos dar continuidade nessa aula. E eu agradeço por essa oportunidade, agradeço ao pastor Renato por me confiar mais uma vez esse trabalho, agradeço a cada um de vocês que estão aí nesse momento, nos vendo e aprendendo um pouquinho, porque eu também aprendo muito da palavra de Deus quando estou aqui com vocês. E agradeço a Deus por essa oportunidade de poder estar aqui, por essa oportunidade, essa rica oportunidade que me foi dada. Muito obrigado. E essa aula, como de sempre, já está sendo transmitida ao vivo e eu depois estarei disponibilizando na minha página no YouTube. Quem quiser depois indicar para alguém, que indique e possam assistir lá. Obrigado e fique com Deus. Farei uma oração encerrando e agradecendo a Deus e a todos que aqui estiveram nesse momento. Pai Celestial, obrigado por essa oportunidade mais uma vez de estar aqui, Senhor, de poder estar ministrando essa aula sob a sua direção. Que o Senhor continue me usando, me dando sabedoria, conhecimento e entendimento da sua palavra, Senhor. E que eu possa cada vez mais ser edificado na sua palavra e aprender contigo tudo o que tu deixaste para nós. O meu desejo, o meu anseio, a minha vontade é cada vez mais conhecer da sua palavra, interpretá-la e vivê-la conforme os teus ensinamentos, Senhor. E que isso seja passado para cada um que estejam presente, ou que estejam vendo, ou que verão esse vídeo. E que possam aprender, e que nós possamos aprender que sem tu nada somos. Obrigado, Senhor. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém.